Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fios Tata. Na aula de hoje você vai aprender essa fofura de bolsa, uma bolsa bem alegre, espaçosa e ao mesmo tempo muito elegante. Nessa aula, você pode adaptar, fazer ela maior ou menor, eu explico isso durante a aula. E comenta aqui já o que você achou desse modelo. Comenta também um coração, alguma coisa para interagir aqui com a gente nesse momento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, senão você vai perder muito tutorial bom. Inclusive, se você ainda não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui e o link na descrição. E se você ainda não faz parte da comunidade Fios Tata, eu vou deixar passando uma foto aqui do último modelo que nós tivemos por lá. Aproveita e clica aqui em Seja Membro ou no link que eu vou deixar na descrição. Vamos falar um pouquinho desse modelo. Eu pensei em uma bolsa pequena, mas que ao mesmo tempo fosse bem espaçosa. Essa bolsa tá forrada, mas na aula eu não ensinei a pôr forro, porque como vocês sabem, eu estou preparando uma aula de como aplicar forro na bolsa. Tá demorando um pouquinho, porque eu preciso ali remanejar minha agenda, acontecem imprevistos. Então fiquem calmos que essa aula de forro vai sair. Eu quero trazer ela bem completa, por isso tá demorando um pouquinho, tá bom? Mas olha a elegância que ficou por dentro essa bolsa. Ficou uma bolsa funda, né? Com um ótimo tamanho, gente. Eu, se fosse vocês, apostaria muito nesse modelo. É um ponto fácil e uma bolsa maravilhosa. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E eu vou dar uma dica, pessoal. Assiste primeiro a aula, depois faz junto comigo. Eu vou passar várias informações durante a aula, então talvez você tenha uma dúvida que ela vai ser respondida durante a aula, tá bom? Como, por exemplo, quais acessórios eu usei, qual a medida que ela ficou, tudo bonitinho. E já para responder, o tecido que eu utilizei para forro se chama Osford, tá bom? Vamos agora para os materiais. Vou utilizar 1,5 novelo do fio de malha premium da Fios Guarani. Cada novelo tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros. Eu sempre reforço aqui para vocês que essa espessura dá estrutura na sua peça e ainda deixa a sua bolsa leve. Então, se você acha que as suas bolsas têm ficado muito pesadas, esse fio vai te ajudar com isso, ó. A cor que eu estou utilizando é a laranja carnaval. Eu e vocês amamos essa cor e as minhas clientes também. Então, é uma ótima opção para você comprar. E além do fio premium, a marca também tem o fio de malha residual. Eu vou deixar o site aqui na descrição e a loja da Shopee deles, tá bom? O site, a gente tem cupom de desconto. É FIOSTATA10 e vocês ganham 10% de desconto. Eu vou deixar o cupom aqui na descrição, tá bom? Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros. Tesoura, um botão imantado da loja Matilda. Os acessórios da nossa aula de hoje são lá da loja Matilda. Tenho aqui também um mosquetão e 2 porta-alças. Eles já vêm com essas argolinhas, ó. Então, você compra os dois e não precisa se preocupar com essa argola, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Estou utilizando, ó, uma alça ratã. É um par de alças. E aqui eu tenho uma corrente de 1 metro, que já vem com a argola articulável, ó. Lá na Matilda, nós também temos cupom de desconto, é TATA, T-H-A-T-A, e vocês ganham 5% de desconto na sua compra. Eu vou deixar aqui o link de cada acessório e um link geral que você vai para o site. Eu vou ver se a Carol da Matilda consegue criar também um link com todos os acessórios para facilitar, tá bom? Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar o meu trabalho fazendo 49 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você vai precisar aumentar de 2 em 2 correntes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou colocar aqui 49 correntes. Fiz aqui 49 correntes que ficaram com 41 centímetros.
Nós temos aqui as correntes, vamos virar elas para baixo e vamos trabalhar nesses gominhos que nós temos atrás de cada corrente. Esses gominhos eu chamo de ondulação. Esses aqui, ó. Esse primeiro gominho, nós vamos fingir que ele nem existe. Vamos pular o segundo gominho, porque depois nós vamos voltar nele. E vamos começar a trabalhar a partir do terceiro. Então, vamos lá. Finge que o primeiro não existe, pula o segundo e vamos no terceiro. Vamos trabalhar um ponto baixo. Entrei aqui na terceira ondulação, minha corrente permanece aqui. Pego o fio que vem do novelo e passo aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Agora, eu vou voltar na ondulação que eu pulei, essa segunda aqui, ó. Tá vendo? Ó. Nessa daqui. Então, eu entro nela e vamos fazer um ponto baixo alongado. Sempre que você for fazer esse ponto baixo alongado, você vai deixar essa parte que tem essa divisão pra cima e essa parte lisa pra baixo. Vai pegar o fio que vem do novelo, puxa aqui pra frente, pode dar uma esticadinha nele. Fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Aqui eu fiz o ponto baixo alongado. Vamos pular essa ondulação, entrar na próxima e vamos trabalhar um ponto baixo comum. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Agora, nós vamos voltar nessa ondulação que nós pulamos e vamos trabalhar ponto baixo alongado. Então, eu arrumo meu fio com essa parte aqui pra cima. Tem que arrumar, pessoal, para dar esse charme na bolsa. Muitas vezes você não está gostando do resultado da sua peça porque você não está arrumando o fio. E eu confesso que isso é uma coisa que eu fazia muito no início. Então eu fazia as bolsas e não gostava do resultado, até que eu percebi que era porque eu não estava arrumando o fio. O trabalho artesanal, ele não é para ser um trabalho corrido, para ser um trabalho que você vai fazer muito rápido, sabe? Precisa da sua atenção, do seu carinho. Então, por isso que o artesanal é mais caro. Então, você vai pegar o seu novelo e, com cuidado, você vai arrumando o seu fio. Principalmente nos pontos palito, espinha de peixe, nesse ponto aqui alongado, tá bom? Então, sempre vai arrumando o seu fio. Volto aqui, então, na ondulação que eu pulei. Pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente e estico. Tá vendo? Por isso que fica essa parte lisa. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Pulo essa ondulação, vou na próxima e faço um ponto baixo comum. Arrumo o meu fio. Volto na ondulação que eu pulei. Peraí. Pego o fio que vem do novelo. Passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos então seguir desta forma até chegar na última corrente, que ela é a primeira que nós fizemos, tá bom? Fiz aqui a minha primeira carreira. Sempre que a gente for finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente. Tiro a minha agulha aqui e entro no último ponto que eu fiz. Pego esse pedacinho de fio e passo pra cima pra gente ir arrematando ele enquanto faz a segunda carreira. Volto a minha agulha pra laçada e viro o meu trabalho. Agora, você vai pular esse primeiro ponto aqui e vai entrar no segundo. E vai trabalhar um ponto baixo comum. Pode descer aqui esse pedaço de fio. Agora, arruma o seu fio e vai voltar nesse ponto aqui que você pulou. Volta nele, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente e estica. Fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as 2.
Vamos pular esse ponto, vamos para o próximo, ó. E vamos trabalhar ponto baixo. Arruma o seu fio. Volta no ponto que você pulou, bem aqui, ó. Pega o fio que vem do novelo. Passa aqui pra frente, estica, fica com 2 alças na agulha e retira as 2 de uma vez. Pula esse ponto, vamos na próxima e faz ponto baixo. Volta no que você pulou. Pega o fio que vem do novelo, passa pra frente e estica. Fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as 2 de uma vez. Vamos então seguir dessa forma por toda a nossa carreira. Fiz a minha segunda carreira, olha só. Para finalizar, vamos fazer uma corrente sempre, tá? Vamos virar o nosso trabalho. Vou pular o primeiro ponto, vou no segundo e vou fazer um ponto baixo comum. Vou arrumar o meu fio, volto no ponto que eu pulei, pego o fio que vem do novelo e estico aqui pra frente. Fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Pulo esse ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo comum. Arrumo o meu fio, volto no ponto que eu pulei, pego o fio que vem do novelo, passo pra frente, estico e faço ponto baixo alongado. A partir daqui, você só vai repetir esse padrão até alcançar o comprimento que você deseja. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e mostro pra vocês. Fiz aqui, pessoal, 16 carreiras que ficaram com 44 centímetros de altura e 23 de comprimento. Se você quiser a sua bolsa maior de altura, você vai fazer mais correntes no início, aumentando de 2 em 2. Se você quiser maior de comprimento, você também vai fazer mais carreiras, aumentando de 2 em 2, tá bom? Então, eu vou cortar aqui o meu fio. E finalizei aqui com uma corrente. Vou puxar. E vou passar esse fio dentro dos pontos. E depois na ponta você pode passar um pingo de cola para não soltar. Ou pode fazer uma costura simples também, tá? Agora vamos preparar a lateral. Para fazer a lateral, nós vamos dobrar aqui a nossa bolsa. Vamos juntar aqui as pontas com o auxílio de marcador. Eu vou prender essas pontas. Se você não tiver marcador, você pode pegar um fio de outra cor e colocar aqui que já vai servir também, tá? E a mesma coisa desse lado aqui, ó. Pego aqui na ponta e na ponta do outro lado. Então, aqui, ó, juntei. Aqui, deixa eu tentar pegar essas 2 alcinhas, isso. Aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou amassar assim, pra saber o tamanho que vai ficar a minha lateral. A minha vai ficar aproximadamente assim, ó. Aí, aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Você olha, vamos fazer do outro lado também. Você amassa aqui, ó, e vai amassando também mais pra baixo. Ó. Pra ver se vai ficar em uma altura de bolsa que a gente goste. Ó.
Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui é muito testando, tá, gente? Até chegar em um formato, uma altura de bolsa que você deseja, ó. Acho que assim vai ficar bom. Ó. A altura final vai ser essa, tá vendo? Honestamente, eu até queria ela um pouquinho menor de altura, mas aí eu deveria ter feito também um pouco menos de corrente no início. Senão vai ficar muito desproporcional, tá? Então, vai ser desse tamanho aqui mesmo. Aí, o que que nós precisamos fazer? Vamos contar aqui, da ponta a outra, quantos pontos nós temos, ó. Então, aqui, vou contar a partir... deixa eu ver, desse daqui... Pode ser, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tenho aqui 20 pontos. Então, eu vou trabalhar ou 18 ou 21 correntes. Ou 19, desculpa, ou 21 correntes, porque tem que ser um número ímpar de correntes, tá bom? Eu decidi que eu vou fazer 19 correntes, porque conforme a gente trabalha os pontos, dá uma esticadinha, né? Então, eu vou fazer aqui 19 correntes, tá? Faço aqui a minha laçada inicial e vou fazer 19 correntes. Fiz aqui 19 correntes, que ficaram com 16 centímetros. E aqui nós vamos trabalhar igual nós trabalhamos na nossa bolsa. Então, temos aqui as correntes, vamos virar e trabalhar atrás nas ondulações que nós temos. Essa primeira ondulação, nós vamos fingir que ela nem existe. A segunda, vamos pular e vir na terceira ondulação. E faço um ponto baixo. Volto na ondulação que eu pulei, a segunda, arrumo o meu fio, pego o fio que vem do novelo, puxo aqui pra frente, dou uma esticadinha e faço o ponto baixo alongado. Vamos pular essa ondulação, vamos para a próxima e vamos trabalhar um ponto baixo. Arruma o seu fio. Volta na ondulação que você pulou e vamos trabalhar o ponto baixo alongado. Pulo essa ondulação, vou na próxima e faço ponto baixo. Arrumo aqui o meu fio. Volto na ondulação que eu pulei e trabalho o ponto baixo alongado. Vamos seguir desta forma até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz aqui a minha primeira carreira. Para finalizar a carreira, vamos fazer uma corrente sempre. Tiro a minha agulha. Entro aqui no último ponto que eu fiz. Pego esse pedacinho de fio, passo pra cima pra gente ir arrematando conforme a próxima carreira. Viro o meu trabalho, igual nós fizemos na bolsa. Vou pular o primeiro ponto aqui, vir no segundo, fazer um ponto baixo, arrumo o meu fio e vou voltar no ponto que eu pulei. Pego o fio que vem do novelo, puxo aqui pra frente e faço ponto baixo alongado. Arrumo o fio sempre, tá, gente? Pulo esse ponto, vou no próximo e faço ponto baixo. Volto no que eu pulei, pego o fio que vem do novelo, o fio sempre arrumado, puxo aqui pra frente e faço ponto baixo alongado.
Como é o mesmo ponto da bolsa, eu não vou me prolongar nessa parte. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias até ter o encaixe perfeito ali naquela lateral e mostro pra vocês, tá bom? Fiz aqui 6 carreiras e finalizei a minha 6ª carreira com uma corrente de altura. Ficou com 16 e de comprimento ou largura 9 centímetros. Se você quiser que a sua bolsa fique mais alta, você vai ter que diminuir na largura e aumentar nas correntes. Se você quiser maior de largura, você vai ter que seguir fazendo mais carreiras e diminuir na quantidade de correntes. Deixa eu pegar aqui a minha bolsa, ó, pra vocês verem. A gente solta aqui o marcador e encaixa aqui, ó. Tá vendo? Dá certinho. Eu vou pegar aqui. Vou deixar uma parte de fio sobrando para fazer a costura dessa lateral. Já fiz aqui a minha corrente para finalizar a carreira. E agora vamos puxar esse fio aqui. E agora, vamos aplicar na nossa bolsa. Para costurar a lateral, eu vou utilizar essa agulha de tapeceiro. Se você não tiver, pode usar a agulha de crochê normalmente. Vou pegar aqui o meu fio e vou passar pela agulha. Vou até tirar esse marcador aqui. E vamos fazer a costura, ó. Então, vamos entrar aqui, ó, por essas 2 alcinhas e vamos passar o fio. Pode passar. Peço desculpas, pessoal, se tiver com barulho, tá? Aí, a partir daqui, nós vamos fazer da seguinte forma. O fio sempre vai entrar pela lateral e não pela bolsa. Vamos pegar uma alcinha de um ponto aqui, a alcinha de cima, e a alcinha de cima do ponto da frente na bolsa. E vamos passar o nosso fio. Volto o fio para o lado da lateral. Vamos no próximo ponto, vou até aproximar vocês aqui um pouquinho. Entro aqui na alcinha de cima do ponto da lateral e na alcinha de cima no ponto da bolsa. E passo o meu fio. Pronto. Volto o fio aqui para a lateral. Vamos no ponto seguinte. Entro na alcinha de cima desse lado e na alcinha de cima do outro lado. E passo o meu fio. Volto o fio aqui para a lateral e pego aqui nessas 2 alcinhas, uma na lateral e uma na bolsa. E aí, vai ficar com esse resultado aqui de costura, tá vendo? Vamos fazer isso até ter costurado toda a nossa lateral. Costurei aqui a minha lateral, olha como fica bonita essa trama. Eu confesso que desse lado eu não arrumei tanto o fio igual eu me esforcei aqui, ó. Então, dá uma diferença, tá vendo? Então, às vezes, você olha uma aula e fala assim, poxa, meu trabalho não ficou igual dela. Então, às vezes, é isso, ó, eu tô arrumando o fio e você não arrumou. Olha só a diferença, gente, pra mim é bem nítido, ó. Aqui eu não arrumei, não me preocupei com isso, e esse lado eu me preocupei. Olha a diferença. Esse lado eu vou deixar pra frente, com certeza. Então, costurei até aqui em cima, ó. E agora, nós vamos entrando aqui em alguns pontos pra passar o fio. E depois, nós vamos pegar e passar um pingo de cola na ponta. Se você não tiver uma cola, você pode também fazer uma costura simples. É só para garantir que não vai soltar esse fio, tá?
Lateral, então, finalizada. Vou repetir a mesma coisa desse lado aqui e volto com vocês. Coloquei aqui as minhas duas laterais, olha só que linda que ficou por dentro e por fora, ó. Nessa daqui eu caprichei na costura, tá vendo? Ó. Que perfeita. E agora, vamos aplicar o nosso botão imantado. Ó, esse aqui é o botão. E vamos costurar ele aqui no meio. Então, vai ser aqui. Deixa eu só confirmar aqui, na verdade, né, ó. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Tem que ser aqui no meio, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha alça e eu vou colocar aqui nas laterais. Como eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho pra dentro e eu vou pegar aqui, entro aqui e aqui também, ó. Assim, acho que vai ficar mais fácil da gente achar o meio, né? Aqui é a mesma coisa. Aí, arruma. Ó. Aí, vai vir a alça ainda, né, ó. Tá vendo? E vamos costurar o botão, ó. Então, eu vou colocar o meu aqui. Ó, vai tá ótimo. E pra costurar, gente, cada um tem uma técnica, né? Eu uso essa linha aqui transparente. Entro aqui, ó, no primeiro furo. Trago a minha agulha de costura aqui pra fora e puxo. Volto aqui por dentro e vou no mesmo furo, umas 3 a 4 vezes, até você sentir que tá bem firme, tá? Ó, 2. Entra aqui. Essa linha, gente, a única coisa é que ela estoura muito fácil, tá? Ó, a minha aqui já estourou, mas vamos seguir aqui. Então, entro e saio aqui pelo mesmo furo umas 3 a 4 vezes. Aqui acho que já foram 4. Aí, agora você entra um pouquinho mais pra baixo, pra você poder sair no furo lá de baixo, tá vendo? E você vai repetir, passar de 3 a 4 vezes aqui, de 3 a 4 vezes aqui, e aqui é a mesma coisa. Então, eu vou aplicar o botão e volto com vocês. Retirei aqui as alças. E já costurei o meu botão, ó, ficou assim. E fechado fica assim. Como essa bolsa é um pouquinho maior, eu optei por esse botão que ele é um pouquinho maior. É a única opção que tem no site da Matilda. Então, não se preocupem que vocês não vão comprar errado. Mas como essa bolsa é um pouquinho maior, é bom colocar esse botão maior. Se você preferir, você pode colocar um zíper aqui ou colocar 2 botões assim, ó, um em cada ponta e fecha melhor aqui, tá bom? E aí, como você vai fechar aqui, ó, vai ficar bem fechadinho. Aí, fica ao seu critério, tá bom? Agora, vamos aplicar a nossa alça de mão. Já estou aqui com a minha alça e com o meu fio de malha. Aí, o que você precisa se atentar? Essa parte aqui, ó, com o acabamento, ela tem que ficar pra trás. Essa parte aqui fica pra frente, tá bom? Então, vamos trabalhar os pontos baixos aqui nessa parte da frente. Pego o meu fio que vem do novelo, seguro aqui com o dedão, entro na minha alça, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente. Tenho uma alça na agulha. Pego o fio que vem do novelo e passo por essa alça, fazendo ponto baixo. Vamos entrar novamente na nossa alça, pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente,
Fica com 2 alças na agulha, pega o fio que vem do novelo e retira as 2. Entro na alça, puxo o fio que vem do novelo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2. Aí, vai dando uma arrumadinha assim, ó. Deixa eu dar uma arrumada aqui, assim. E percebam, ó, que nós estamos trabalhando em cima desse pedacinho de fio pra ir escondendo ele, tá? Entro na minha alça, pego o fio que vem do novelo, passo aqui pra frente, fico com 2 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 2 de uma vez. Vamos fazer isso até preencher toda a nossa alça. Fiz aqui, pessoal, contando desde o primeiro aqui até o último, deu 11 pontos baixos, tá bom? Agora, vamos fazer uma corrente e vamos separar uma parte do fio para costurar a nossa alça na bolsa. Deixa uma quantidade boa, é melhor sobrar do que faltar. Ó, e agora, vamos cortar aqui. E vou tirar o zoom pra gente costurar a nossa alça. Já estou aqui com a minha alça e a minha bolsa. Primeiramente, eu vou abrir aqui e vamos centralizar esta alça aqui, ó. Ó, aqui pra mim é o certo, tá vendo? Aí, o que que nós precisamos fazer? Deixa eu pegar uma outra agulha aqui, peraí. Ó. Vamos pegar e entrar aqui nessas 2 alcinhas desse ponto e entra na bolsa. Eu acho que eu vou ter que colocar um pouquinho mais pra baixo. Isso, acho que vai ter que ser assim, porque senão vai passar por cima aqui do botão, ó, mas ainda que fica bom. Aí, você vai pegar esse fio e você tem que passar lá pra dentro. Então, eu pego uma outra agulha, ó, porque percebam que eu não tirei ela daqui em nenhum momento. Deixa eu ver aqui, tem que ser... Isso aqui, ó. Levo esse fio lá pra dentro. Pronto. Vamos costurar com pontos baixíssimos, tá? Então, entra aqui, ó, nessas 2 alcinhas. Aqui. E entra na bolsa. Isso. Aqui dentro, você pega o fio que vem do novelo, passa pela bolsa e pelo ponto na alça. E essa alcinha da frente, você vai passar dentro da alcinha de trás. Pega e puxa esse fio pra puxar esse pedacinho aqui do início. Tem que fazer bem apertado, tá? Vamos no próximo ponto. Peraí, entra na bolsa. Pega o fio que vem do novelo, passa pela bolsa e pela alça, e essa alcinha da frente passa por dentro da alcinha de trás. Vamos no próximo ponto, entra na bolsa também. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente, e essa alcinha da frente passa por dentro da alcinha de trás. E já vai arrumando aqui, pra não ficar torto, tá? Vamos no próximo ponto, entra na alça e na bolsa, tá vendo? Ó, a gente saiu embaixo do botão. Pega o fio que vem do novelo, passa aqui pra frente e a alcinha da frente passa por dentro da alcinha de trás, trabalhando ponto baixíssimo. Vamos fazendo isso, ó, até costurar toda a nossa alça. Como é bem curtinha, eu vou até fazer aqui junto com vocês. Chegamos aqui na agulha. Vou tirar ela.
Entro aqui, entro na bolsa e faço ponto baixíssimo. Antes de qualquer coisa, vamos ver se a costura não ficou torta, ó, a minha ficou retinha. Dá pra você ver por essa carreira aqui, ó, tá vendo? Ó. E aí, dá uma olhadinha se a sua também ficou boa a costura. A minha ficou, então eu vou cortar o excesso, ó, essa foi a quantidade de fio que sobrou. Pode cortar, depois a gente usa no chaveiro, tá? Então não precisa jogar fora, vai ser reaproveitado. E agora, deixa eu só ver aqui se eu vou entrar... Não, não vou entrar aqui. Vou puxar o fio aqui pra frente. Venho aqui na alcinha desse ponto. Pego o fio, passo aqui por baixo. Entro aqui na bolsa. E puxo esse fio aqui pra dentro. Deixa eu só ver, acho que eu vou entrar aqui pra cima, ó. Aí, ó. Tudo a gente precisa se atentar, pessoal, ao acabamento. Olha que coisa linda, gente. Eu tô encantada. E aí, a alça vai ficar um pouco maleável, é normal. Mas se você costurou bem aqui, não precisa ter receio, tá? E agora, a gente vai passando aqui esse pedacinho de fio por dentro dos pontos. E depois vai passar um pingo de cola. Ou vai fazer uma costura simples, tá? O meu forro, ele vai ser abaixo aqui do botão pra baixo, tá? Então, tem que fazer um arremate bonitinho até chegar aqui. Aplicada, então, a nossa primeira alça. Agora, você vai repetir o mesmo processo. Precisa ter a mesma quantidade de pontos baixos e você vai realizar a mesma costura do outro lado. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Apliquei a outra alça e, pessoal, aproveitei e apliquei aqui a minha etiqueta personalizada. A minha é de acrílico, lá da Destaque Etiquetas. Olha só. Maravilhosa, ela é espelhada, né? E é uma aplicação bem fácil. Eu costuro aqui essas duas bolinhas, depois essa bolinha não, né? Esses dois furinhos. E também aproveitei e coloquei forro pra mostrar pra vocês como ia ficar. Olha isso, gente, fala sério. Lembrando que eu estou preparando a aula de forros aqui pro canal. E se você ficar na dúvida, esse forro aqui eu fiz seguindo as instruções da bolsa bege, tá bom? Então, se você ficar com dúvida, é só seguir a mesma instrução. Eu fiz esse tipo de forro. Olha só que coisa linda, gente. Eu acho que dá um charme, assim, um toque especial, tá? Agora, vamos aplicar nossa alça de corrente. Deixa eu pegar ela aqui. E eu decidi aplicar ela de uma forma diferente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Em vez de eu pegar pontas aqui, ó, eu vou dobrar e eu vou pegar... Deixa eu até abrir aqui pra vocês verem. Gente, fala sério se esse forro aqui não ficou demais. Eu tô apaixonada, eu não consigo disfarçar, não. Ó, você vai dobrar aqui, né? E você vai pegar essas duas aqui de dentro, em vez de pegar essa e essa de fora, ó. Aqui. E aqui. E a mesma coisa do outro lado, você vai dobrar... Vai pegar aqui e também aqui. Aí, olha só. Achei que ficou mais bonito, mais harmonioso, né? Aí aqui, ó, é legal você dar uma esticadinha. Deixa eu fechar. Aí, agora sim, olha que coisa chique, gente, que ficou essa bolsa. Fala sério. Agora, vamos fazer o nosso chaveiro, que é opcional, tá bom? Ó, estou aqui com o meu mosquetão e o meu porta-alça. Eles vêm solto, mas é só você pôr aqui, tá? Que eu já tinha utilizado esses, então já tá aqui.
E aqui, ó, eu peguei pedaços de fio que sobraram da costura da alça, ó. Vejam só. Deixa eu fazer assim, ó, pra ficar bonito. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos arrumar aqui pra ficar bonitinho, alinhado, pronto. Aí, vamos fazer o seguinte, dobra aqui ao meio, junta as pontas. Deixa eu soltar esse daqui pra lá. Ó. Dobro no meio e corto. Pego um desse. Junto no meio e corto. Pego aqui aquele que eu tinha passado pro lado e corto também. E fica assim, ó. Agora, você vai pegar aqui uma chave Allen de 1,5 mm, que você também encontra no site da Matilda. É um site completo, gente. Vocês encontram acessórios, materiais para o seu crochê, agulha, tesoura, cola. Então, dá uma olhadinha lá, não deixa pra ver só o que eu usei aqui na bolsa, não, tá? Ó. Aí, abri aqui, tá vendo, ó? Pego aqui e vou dobrar ao meio. E vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar uma agulha, peraí. Daí, eu pego uma agulha e vou abaixando aqui assim, ó. Tenta não tampar o parafuso com o fio. Aí, ó. Aí, é só pegar aqui a chave e ir fechando assim. E vai olhando aqui dentro, ó, tá vendo o parafuso? Ó. E é só fechar tudo. Vai rodando, rosqueando, ó. Aí vai ficar assim, ó. Pode puxar que não vai soltar. E agora vamos igualar as pontas. Se você quiser o seu maior de altura, aí é só você deixar a tira maior, tá? Ó. O meu ficou desse tamanho, agora eu vou repetir a mesma coisa desse lado aqui, ó. Tô aqui já com o meu tassel pronto, olha que fofura, gente. É um detalhe que valoriza muito a peça, eu adoro. Aí, vamos ver aqui a altura, ó, fica ótimo aqui. Então, eu prendo aqui, ó. Tenta pegar umas 2 alcinhas de um ponto que, por mais que não pese, fica mais bonito esteticamente, tá? Às vezes, a gente precisa pensar como vai ficar mais bonito, né, gente? Olha só. Que fofura que ficou a nossa aula de hoje. Deixa eu medir aqui pra gente ver o tamanho final. Vamos lá. De comprimento, ficou uma bolsa bem espaçosa, viu, gente? 23. De altura, vou medir aqui pela lateral. 16. E de largura, 9,5. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você quer ver mais aulas como esse modelo aqui. E me conta se esse é o primeiro vídeo que você está vendo do canal, ou se você já é inscrita há um tempo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum tutorial e compartilha com 3 amigas ou em um grupo de crochê que você faz parte. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.